Começa agora mais um programa da rádio Boas Novas para o Mundo. Está no ar, programa Estudando a Palavra de Deus. Apresentação, Pastor Soares. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos dando início à nossa programação pela Rádio Boas Novas para o Mundo, Web TV, 24 horas no ar, falando da Palavra de Deus. Das 19h30 às 20 horas, ato 8, o Ídolo de Cristo levado a sério, com o nosso pastor Carlos José. E das 20 horas, 21h30, estudando a Palavra de Deus, esse que vos fala, pastor Soares. Meus amados, queridos irmãos, desde já eu quero agradecer aos irmãos que toda quinta-feira estão conosco aqui, assistiram o nosso programa, e hoje está colaborando conosco a nossa querida, amada doutora Gisele, psicóloga, né? Missionária Gisele, seja bem-vinda, e eu tenho certeza que o programa hoje, como sempre, vai ser abençoado. Fica aí, que Deus tem algo a falar com você. Minha doutora psicóloga Gisele, missionária, cantora, tá? e etc, tá bom? A sua saudação, depois o nosso querido, amado pastor Alex, seu esposo, a sua saudação, depois nós entramos no assunto propriamente dito. Queridos, a paz do Senhor a todos, nossos ouvintes, né, que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, também aqui, né, o nosso querido pastor Soares com a digníssima esposa, irmã Sueli. É uma honra estarmos aqui, viu, irmãos, nesta noite, né, que o Senhor nos preparou, e eu tenho certeza que esse assunto que nós vamos falar hoje vai ser de grande, mas de suma importância para a sua vida. Então não sai daí, mande sua pergunta, né, pastor? É isso aí. E fique conosco até o finalzinho. Tem bênção. Qualquer dúvida, tá, manda para a gente, que eu mando para nossa psicóloga Gisele, e ela resolve tudo. Se ela não resolver, o nosso querido amado pastor Alex está hábito. Tá? Eu fico por último aqui. Pastor Alex, a sua saudação. Amém, meu irmão. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, ouvintes, amigos. Que Deus nessa noite possa falar poderosamente aos nossos corações e aquelas pessoas que nos ouvem. Fica ligadinho, pegue a sua Bíblia, vamos bater um papo sobre a Palavra de Deus. Coisas interessantes podem ser perguntadas aqui hoje, e nós esperamos que a glória do Senhor esteja sobre esse lugar. Esse é o nosso desejo e acontecerá em nome de Jesus. Amém. Senhora Sueli, a sua saudação. Cumprimento a todos também com a gloriosa paz do Senhor. Vamos ficar juntinhos, aprendendo muita coisa. Amém? Sorria que Jesus te ama, nós também te amamos. Todo mundo com a Bíblia aberta, todo mundo sorrindo, nós só benção. Por gentileza, por favor, nos fale um pouco sobre a sua trajetória profissional e como decidiu seguir a psicologia. A minha primeira graduação não foi psicologia, foi letras, tá? Então, com o curso de letras que eu decidi fazer, né, bem novinha, tinha acabado de sair do ensino médio, e ali, né, eu fui à faculdade fazer curso de letras, né, e com esse curso eu comecei, após a minha formação, dei aula, trabalhei como tradutor e intérprete, né, da obra missionária, né, com vários missionários vinham aí, a gente acompanhava, né, durante muito tempo. Aí eu lembro que uma das vezes eu fiquei 18 dias acompanhando o pastor de Cuba, porque aí ele rodou aqui Pirassununga, cidades próximas, Rio Claro. Então eu estive durante um bom tempo ali com ele, fazendo a interpretação, né, da pregação e tradução também de relatórios. Mas o que acontece? Dentro do curso de letras, né, isso aí eu estou resumindo muito. Eu pude ter ali, uma das disciplinas desse curso foi Psicologia da Educação. E quando eu me deparei com essa disciplina, né, com essa matéria de Psicologia da Educação, eu me apaixonei. E aquilo, assim, tratar com pessoas, com os alunos, com sentimentos, e aquilo despertou em mim uma curiosidade de me aprofundar, né, assim que eu tivesse a oportunidade de estar fazendo um curso de psicologia.
Mas não foi tão assim após a formação, não. A formação de letras foi muito importante, ainda hoje eu utilizo muito, porque essa parte de dar aula, de professora, até hoje eu dou aula, né, de escola bíblica dominical, então ajuda muito. Mas o curso de psicologia, ele foi logo, depois de alguns anos, eu pude fazer. E hoje eu posso dizer que é uma profissão, sim, né, como toda profissão. A gente, né, luta também pelo retorno financeiro, por ficar conhecida na cidade. Isso tudo faz parte? Faz, assim como qualquer profissão. Mas, junto com isso, eu tenho a psicologia como ministério, pastor Soares. Porque dentro disso a gente percebe que pode estar ajudando muitas pessoas, né? Que às vezes vêm até a gente perguntando... como que age, né, o que fazer, com várias demandas, situações, conforme nós vamos ver aqui, né, nessa belíssima participação aqui que o pastor Soares fez aqui para a gente. Então, isso aqui tudo é muito importante. Então, a psicologia, para mim, ela foi uma sequência, né, foi um pezinho aí da primeira graduação de letras, mas que hoje ela está como principal na minha atuação. Irmã Gisele, vamos lá para a nossa segunda aí. Com sua fé, caso ela seja cristã, influencia sua atuação profissional? Olha, eu posso dizer que sim. Inclusive, num dos congressos de psicologia que eu já participei, foi até na cidade de Brasília, nós tínhamos lá um dos palestrantes, né, dos doutores em psicologia. Ele disse uma coisa importante. Ele não era cristão, né? Ele não tinha assim uma religião assim professa, mas ele falou algo que chamou muito a minha atenção, pastor, e cabe exatamente aqui nessa pergunta, na minha resposta. Ele disse assim que é comprovado cientificamente que toda pessoa, quando ela tem uma fé, ou seja, quando ela acredita em algo, isso ajuda no tratamento. Isso é comprovado, tá? Porque o que acontece? Na verdade, uma religião, né, a fé cristã, né, que é a nossa fé, ela vai influenciar como? Na questão de trazer esperança. Porque, na maioria das vezes, quando as pessoas sofrem, elas perderam a esperança, elas... tem aquela fonte de força ali, meio, né, caída. A pessoa, às vezes, não acredita que existe uma luz no fim do túnel, né? E quando ela tem uma fé, e aqui no nosso caso nós estamos falando sobre a fé cristã, a pessoa tem no que se apegar, tem no que acreditar. E isso ajuda, sim, muito, né? E a fé cristã, ela também pode orientar, né, a compreensão do sofrimento, a pessoa ter ali um propósito de vida, o crescimento pessoal. Então, tudo isso ajuda muito. Bem, nessa apresentação inicial, eu acho que você já até respondeu a terceira. Como você vê a relação entre a psicologia e a espiritualidade? Ou você quer acrescentar alguma coisa? Tá. Sim, eu posso dizer, só assim, para acrescentar, né, que a relação da psicologia com a espiritualidade, eu posso dizer que ela é enriquecedora e complementar. Ela se complementa, né? Então, a psicologia vai estudar o comportamento, as emoções, e enquanto que aqui a gente colocou que a espiritualidade vai envolver a busca de um significado. Então, por que eu estou sofrendo? Por que eu posso melhorar? Como que eu tenho uma esperança, eu não tenho? Então, isso daqui eu posso dizer que elas se complementam. Minha querida amada irmã, agora vamos para a psicologia e fé cristã. Algumas pessoas acreditam que buscar ajuda psicológica é falta de fé. O que a senhora diria sobre isso? Isso é muito comum, pastor Soares, irmã Sueli, pastor Alex, meu esposo, porque hoje a gente pode dizer que, não em todos os lugares, tá? Mas muitas pessoas ainda têm esse tabu de... Qual que é o tabu? O que eu faço, né, quando eu estou sofrendo? Por exemplo, aí surgem várias questões em cima dessa daqui. O cristão pode sofrer com ansiedade? O cristão pode ter depressão?
Pode, gente. E Pode. Tem, né? Alguns personagens bíblicos. Se a gente for mencionar aqui, abrir a Bíblia. Opa, Fala aí, pastor Alex, minha cadeira. Aí, passou depressão aí. Fala aí um. Eita! Uma depressão que nós acreditamos, né, que seja o mal do século, onde a pessoa parece que ela entra num terreno lamacento e parece que com o passar dos dias, do tempo, ela não vai vê afundando, saída. ela vai afundando. Como se fosse Maria Dá um Movediça. personagem bíblico aí que passou por depressão. O profeta Elias. Elias. Não, estou só batendo aqui para os irmãos verem. Para os irmãos entenderem. Só entender, tá bom? Então pode procurar psicólogo tranquilo que está dentro da. Porque tá dentro do rito. que acontece, irmãos queridos que estão nos ouvindo. Quando a gente fala isso, eu gosto de colocar, principalmente quando eu vou nas igrejas falar esses assuntos em rádio também. Porque essa pessoa fica assim, poxa, mas a Bíblia tem, para você ter uma ideia, a palavra depressão, ela é uma palavra de origem da geografia. O que é depressão? É quando tem aquele relevo fundo, né, de depressão. Então, a gente entende o quê? Que a pessoa ela chega num estágio de profundezas, mas onde ela não enxerga aquilo que eu falei, uma luz, uma saída, tá? E a ansiedade, agora a Bíblia é recheada da palavra ansiedade. Tem versículos... E não viver... Não viver ansioso. Então, ali nós temos, como meu esposo falou, o profeta Elias. Nós temos Ana. Ana, quando queria, engravidar, não conseguia. E a Bíblia fala que a sua rival constantemente a irritava. Então, eu acho que eu imagino, a Bíblia não fala isso, tá, gente? Eu estou conjecturando. Que ela passava com aquela escadinha de filho na frente dela. Olha, eu tenho, você não tem. Tipo isso, sabe? Tipo isso, né? E ali, então, são personagens bíblicos, que passaram por isso. Então, tem muita gente que fala assim, se você procurar, se você tiver com depressão, com ansiedade, isso é o diabo, isso é o demônio, isso é o inferno. Gente, não. Assim como nós precisamos, as mulheres, Eu sempre falo isso. Ir no ginecologista uma vez por ano, os meninos acima de 45, pastores? Ir no urologista, precisa ir, cuidar. Por que quando fala da parte psicológica, a pessoa não aceita e fala que é o diabo? Que é falta de fé. Nossa, se você está sofrendo com depressão, nossa, igual a Bíblia fala, Perguntaram para Jesus, quem pecou, ele ou os pais? Aí o que foi respondido? Nenhum. Isso aí é para a glória de Deus. Então, gente, não, isso não é falta de fé. É, às vezes, alguma coisa que a pessoa está passando, que ela está sofrendo, e pode acontecer. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, nós vamos continuar. Como a fé pode contribuir positivamente para a saúde emocional e mental? Quando uma pessoa tem uma crença forte, nós estamos falando aqui da fé cristã, ela muitas vezes encontra, como eu disse acima, esperança, conforto, força para enfrentar momentos difíceis, principalmente quando tem ali, por exemplo, vamos trazer o nosso contexto aqui cristão. Eu faço parte de um grupo de mulheres, eu faço parte do grupo do coral. Até pastor, eu até brinquei com ele. A gente chegou um pouquinho atrasadinho, porque a gente estava no ensaio do coral. Mas assim, você participa de algo. Você tem aquele senso de pertencimento. Entendeu? Então, o que é o senso do pertencimento? Eu pertenço por exemplo, eu pertenço à família Biller Andrade Lins. Eu pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. No entanto, estou falando de placa de igreja, mas eu pertenço à família de Cristo, que é, por exemplo, Assembleia de Deus Missão, Vem Brasil. Então, todos nós pertencemos. Então, você pertencer a algum grupo, alguma equipe ali de oração, de liderança, isso tudo ajuda positivamente. Tá? Porque aí você faz parte, aí cada um, várias perninhas, Então, um faz a programação, o outro ora, o outro manda recado, pro pessoal, manda o link, Manda o link. Então, todo mundo, nenhum é mais importante que o outro. Todos nós somos importantes e todos nós temos o valor. Então, isso contribui muito de forma positiva quando a pessoa ela participa de algo. Maravilha, está sendo benção aí. Vamos lá, irmã Gisele. É possível conciliar aconselhamento
pastoral com terapia psicológica? Como? Olha, vamos assim, só explicar direitinho, tá? Porque aconselhamento pastoral é uma coisa, terapia, né, psicológica ou psicoterapia é outra coisa, tá bom? Hoje, por exemplo, eu trabalho aqui na cidade de Pirassununga em parceria com algumas igrejas, porque às vezes uma demanda de depressão, de ideação suicida, de ansiedade, transtornos. O pastor, né, o aconselhamento pastoral, ele é importante na questão da fé, na questão da orientação, de ajudar, mas o aconselhamento pastoral, às vezes, se o pastor é psicólogo, ok, mas se o pastor não é, ele precisa, tá, gente? Ele precisa indicar um profissional da área. Sim. Porque, às vezes, o pastor ele não vai ter aquela técnica, tem a parte espiritual que vai orar, que vai ajudar, claro, gente, isso aí a gente não está tirando, não estamos inutilizando. Mas, às vezes, a pessoa vai precisar, sim, de um acompanhamento, como já aconteceu. Então, nós temos aqui, né, o pastor Carlos, o pastor Aguinaldo da Igreja Luz e Vida, o pastor Nilson, né, o meu pastor, ele fala assim, Gisele, tem essa situação, a gente já orou, a gente já aconselhou, mas eu pedi para a pessoa te procurar. Porque é uma demanda que foge, é a mesma coisa que alguém ali está sofrendo com alguma questão da ginecologia. Você vai pedir aconselhamento para o pastor, você pode até pedir para a esposa, né, uma orientação, uma oração, mas você vai ter que ir na médica. Entende? Então, gente, é a mesma coisa, só mudou a especialidade do profissional. É claro que o aconselhamento pastoral, de novo, ele vai ajudar? Vai. Não estamos inutilizando, porém, tem situações que são processos diferentes, que a pessoa precisa ir para um profissional. Eu concordo com você nesse ponto. Porque às vezes a pessoa mistura, né? A pessoa mistura as coisas, e aí o que acontece? Vai passar uma orientação que não é a correta dentro da psicologia. Entendeu? Porque a gente tem técnicas, tem situações, tem tipos de terapias. Não sei nem assim se eu falo isso, mas eu sempre bato nesse ponto em relação a uma família que tem um drogado na família dele. Sim. Os pais já estão emocionalmente abalados. Sim. E assim, muitas das vezes eu vejo que a igreja às vezes não é preparada para isso. Aí, por isso que eu falo, eu concordo plenamente com você, que às vezes precisa ser levado, sim. Precisa encaminhar, né? Fala assim, olha, aquilo, por exemplo, tá aqui, né? Eu já orei, eu já orientei, agora, meu querido, minha querida, você precisa procurar um profissional. Isso é. Porque às vezes, não tentar contra o seu Deus. Sim. Se eu tenho, de dar um exemplo, né? Tem um dentista ali, eu tenho condições no dentista. Aí eu estou necessitando, né? Estou com o dente doendo. Você precisa fazer um canal, né? Fazer um canal. Fazer uma ponte. Né, amor? Precisa fazer um canal. Fazer uma ponte. Eu tenho condições de ir lá. O médico está lá, aí eu vou orar aqui, esperar que eu seja curado. Então você é mais racional. Você precisa fazer uma extração dentária. Exatamente. Não dá, gente. Então os médicos, a psicóloga está aqui, os médicos, os profissionais estão, que realmente, né, vem de Deus e está aqui para nos ajudar. Pastor Alex, quer acrescentar alguma coisa aí? Enriquecer alguma coisa? Fala aí. Foi falado, né? Normalmente quando uma pessoa está enferma, está doente, ela tem que procurar uma ajuda clínica, né? Isso. Inclusive na igreja, uma pessoa quando passa mal, cabe ao pastor da igreja conduzir essa pessoa, né? Juntamente ali com obreiros, enfim, conduzir essa pessoa até o hospital, porque pastor não é médico, né? Médico é pastor, né? É pastor, então não pode confundir as estações. Claro que se for problemas espirituais, aí nós podemos orar tudo, mas uma pessoa enferma com dores e ela passando mal na igreja, sempre temos que orientar a pessoa a buscar o médico, né? Buscar tratamento, porque muitas pessoas estão enfermas, estão doentes,
Por exemplo, um problema simples de colesterol, onde ela poderia ali fazer uma dieta, ela fala, Jesus vai me curar, não sei o quê. Tem muito esse tabu, né, ainda. E ela deixa de fazer a sua parte, ela deixa de fazer, às vezes, um tratamento bem simples para resolver aquele problema do diabetes. Ela poderia fazer uma dieta, ela poderia diminuir um pouco, fazer uma atividade física, e infelizmente, às vezes, ela fica tentando a Deus. Então, isso demonstra também falta de maturidade espiritual. Então, cabe à igreja, aos pastores, líderes, ensinar as pessoas para que elas busquem, cuidem da sua saúde, até porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Somos mordomo dele, ele não é nosso. Nós somos mordomo dele e, infelizmente, muitos abusam, comem o que não é para comer, e o resultado sempre é aquele. Vai fazer um exame de sangue, revela tudo que está errado na saúde da pessoa. E isso tudo leva no ponto psicológico. A pessoa ficar gorda, colesterol alto, pressão, e não se cuida, e aquilo, o emocional dela também vai. Porque até a questão, eu falo, né, tem até uma dinâmica que eu faço muito com mulheres, que é a dinâmica do espelho. Tá? Eu falo assim, olha no espelho, o que você vê? Né? Eu brinco, né? O que você está vendo? Por quê? Porque às vezes a pessoa, ela não... E eu falo, né, a questão da psicologia, né? Graças a Deus, né? Na igreja onde eu estou não tem isso, tá bom? Mas eu já fui a lugares que as pessoas às vezes ficam aquela coisa, mas não, vamos orar aqui, Deus resolve, Deus... Calma aí. Se fosse um dente, né? Seria também, né? Então é como você fala, a maturidade. A maturidade. Né? O tema atuais em saúde mental. Sim, aqui, isso aqui vamos lá. Perfeito. Tá. Quais são os principais problemas emocionais que têm aparecido no consultório nos últimos tempos? Gente, isso aqui é forte. E olha só, e quando, né, eu estava, né, estudando, né, essa questão aqui, a gente percebe o quanto as pessoas hoje elas estão abaladas, sofrendo com adoecimento mental, tá? Então aqui, tem muita coisa que eu poderia listar, mas eu vou listar só 6, porque, né, tem muito, tá? Então, ansiedade, que a gente mencionou já, depressão, estresse, sabe? Bom dia, o que tem de bom? Sabe aquela pessoa que já levanta virada, né, com o pé para a lua mas aquilo, tá, é porque eu costumo falar que é como se a pessoa tivesse um copo de água e deu uma gotinha e aquela gotinha transbordou. Então a pessoa não tem mais a paciência, fruto do espírito passou longe, tá? Então, muita situação aqui, estresse, dificuldade do sono. Essa questão do sono, irmãos, de insônia, parece que quando a gente fala assim, não tem, mas, gente, quase toda pessoa que vai no consultório, eu falo, como é que está seu sono? Porque eu pergunto, a pessoa, não está. Não estou dormindo, ou meu sono é picado, eu fico acordando, ou então eu passo das 3, 4 horas da manhã, eu estou acordado e não estou em vigília orando, eu estou mesmo com a cabeça cheia. Tá? Problemas de autoestima e autoconfiança, porque tudo aquilo que a gente está falando é aquilo que a irmã Sueli falou. Vai gerando um conflito, vai gerando umas situações. E esses problemas, né, de autoestima e autoconfiança, a pessoa já está abalada. Questões relacionadas ao isolamento social. Eu costumo falar, irmãos, que a pandemia que teve, né, em 2020, 2021, ela abalou muito as pessoas que já sofriam com algo. Eu costumo dizer que aprofundou. E não foi no lado positivo, foi no lado negativo. Tá? Então, até hoje, tem pessoas que ainda ficam ali isoladas, que não querem muito contato, que têm medo ainda, né, do que foi colocado, né, assustadas. Então, tem pessoas, na época da pandemia, eu lembro que eu atendi muitas pessoas que sofriam de uma situação, que eu vou falar bem rapidinho, né, para a gente poder continuar aqui, é uma palavra, não é palavrão, tá, irmãos? Mas o nome é infodemia. O que é infodemia? Você que está aí nos assistindo. É o excesso de notícias ruins.
que acontecia? A pessoa ficava lá, ela via aqui na cidade, né, em Pirassununga, e isso aconteceu no consultório, tá? A pessoa chegava lá e falava para mim assim: nossa, doutora, você viu quantas pessoas morreram hoje? Você viu quantas pessoas estão internadas? Você viu quantas pessoas não tem leito para todo mundo? Então, gente, foi uma coisa assim terrível. E aí eu falava assim: olha, você pode acompanhar as notícias. É errado? Não é. Mas não precisa ser toda hora. Porque conforme a mente humana, a gente precisa zelar por ela. Então, o tanto de coisas catastróficas que você fica assistindo, é como se você estivesse alimentando a sua mente, o seu corpo com aquilo. Por exemplo, se a gente come uma fruta todo dia, né? O certo seriam 3 frutinhas diferentes por dia. Tá? Não adianta comer 3 bananas, tá, gente? Uma banana, uma maçã, uma laranja, 3 frutinhas pro seu corpinho, pegar aí vitamina. Mas aí se a pessoa fica se alimentando só de coisa ruim, de notícia, que bateu, que morreu, que isso, que aquilo, a mente vai ficando adoecida. Porque não pode resolver, né? Não tem então como. Aquilo fica armazenado. E sai da alçada, né? Eu vou conseguir ir lá no hospital e colocar mais um leito, nananana. Não vai. Então, não é que a gente é passivo e vai aceitar, não é isso. Mas você pode, como meu esposo falou, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, você precisa cuidar, zelar dele, né? Quer acrescentar mais alguma coisinha aí? Vamos. Com certeza. É importante a gente frisar que a palavra de Deus, ela traz um norte para as nossas vidas. Quando a gente compra uma televisão, compra um eletrodoméstico, ao abrir a caixa, a gente pega ali o equipamento, a gente tem um manual. E quando Deus criou o ser humano, Deus também fez o manual, que é a palavra de Deus. E está aqui, né? Que está aqui com a gente. Então, quando o ser humano se distancia desse manual, ele se distancia do modo correto de viver. Porque nesse manual tem tudo escrito, de onde viemos, o que somos, para onde vamos. Nossa bússola, nosso estatuto, tudo está ali. Mas o grande problema aqui que é, a gente começa a ler outras coisas, começa a se afastar do manual, e às vezes a gente acha que vai chegar no caminho certo, mas nós estamos com o mapa errado. Então é importante a gente ter uma experiência com Deus, com a sua palavra, para que o Espírito Santo possa produzir em nós o fruto do Espírito. Vamos lá então, nossa missionária aí. Como a ansiedade e a depressão se manifestam em cristãos e como lidar com elas? A gente já está no comentário, a gente está comentando, pegando aqui. Mas aproveitando, né, que eu falei de 2 pessoas, né, meu esposo falou do profeta Elias e eu falei de Ana. Vamos começar por Elias, porque nós estamos aqui no programa, né, estudando a palavra, né? Estudando a palavra, então a gente está na palavra totalmente. Por quê? Quando a gente fala aqui do profeta Elias, a gente percebe que, e através dele a gente vai dar os exemplos, tá? Toda a trajetória cristã, a gente costuma dizer que a pessoa, ela passa por situações de vitórias, de bênçãos, de usufrui aí de coisas que o Senhor nos presenteia, né, nos brinda. Mas a pessoa também passa pelas lutas, pelas provas, né, pelas situações, pelos vales, não é mesmo, Sueli? Sim. Pelos vales, por tantas situações. E quando a gente fala aqui do profeta Elias, eu posso dizer que ele passou por situações de vitórias. Sim. Qual foi, eu acredito que uma das maiores vitórias no ministério do profeta Elias? Quando teve aquela batalha ali com os profetas de Baal e Azera. Ou Azerá, né? Sim. E ali não eram só 450. Tem pessoas que falam, né? Mas se você somatizar, eram 850 pessoas, o total, tá? Os profetas de Baal e de Azera. E ali Elias conseguiu, né, pelo poder de Deus, ter vitória em cima o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. Quem respondeu foi o Deus do céu. E o Baal lá e o Azera lá, nada, né? Então, só que depois disso, Elias ele sofreu uma ameaça contra a própria vida, né, da rainha, né? E aí, quando Elias ouviu aquilo, né, ele falou assim, poxa, claro, vamos falar português claro aqui, brasileiro, né? Vou cascar fora daqui. Eu vou me mandar, hello, hasta la vista, tchau. E aí, o que ele fez? Ele falou assim, vou embora daqui.
E quando ele saiu, primeira coisa, exemplo de depressão, tá? Ele se isolou. Porque ele foi com quem? Ele foi sozinho. Claro que Deus estava com ele. Mas se a gente olhar, é a primeira coisa. E a depressão é a questão do isolamento, tá? Segunda coisa, ele começou a ficar triste, né, ali, achando que não tinha mais ninguém, só ele. E ele foi se esconder aonde? Numa caverna. Ele se isolou, ele se escondeu e ele não comia. Porque a Bíblia fala o quê? Que os corvos foram levar alimento para ele. Então ele estava ali, e você acha que caverna é o quê? É legal? Caverna é escuro, caverna tem bicho, tem escorpião, tem rato, tem morcego. Ah, tem morcego! E ali tem tudo de ruim, gente. Mas Elias, ele passou por um processo que eu posso dizer que o próprio Deus foi o psicólogo dele ali. O Senhor, né, Deus, ele teve um papel ali com Elias de pai e de psicólogo. Porque é como nós, psicólogos, né, eu psicóloga, atuo. A gente não vai receber uma pessoa no consultório falando, você tem que fazer isso, isso, isso. Até porque psicólogo que fala isso, tá errado. Psicólogo não acha nada. Quem tem que achar, a gente orienta, mas quem tem que tomar decisão é a pessoa, tá? É uma vida, você não pode influenciar na vida da pessoa. E ali, Elias, aconteceu isso. Mas ali, passou um terremoto, Deus não estava no terremoto. O redemoinho, tal. Onde Deus estava? Numa voz mansa e delicada. E falou o quê? Que fazes aqui, Elias? E então, a gente pode dizer que pode se manifestar nos cristãos? Pode. E como que Elias lidou? Ele foi reclamar com Deus. Poxa, só eu fiquei, nananã. Aí Deus falou, não, 7.000 não se dobraram. Que me permite naquela época. Claro. Me permite naquela época também não tinha psicólogo doidado. Entendeu? Isso aí tem que ver também. Psicólogo, isso aí, né? ginecologista, urologista, então, nutricionista. Nutricionista. Então, mas hoje tem, tá, gente? Havia mais milagre naquela época, não tinha recurso. Hoje tem recurso. Hoje a gente tem recurso, bem acrescentado. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá vendo? Então eu vou mesmo no Senhor, Não, vamos lá. A gente está explicando aqui, contextualizando biblicamente. Mas Elias precisou de ajuda. Porque senão o ministério dele ia falir ali, ia acabar ali. Mas Deus falou, vai. Eu ia até fazer essa pergunta. Deus, de uma certa forma, Deus respeitou esse momento de Elias, será? Sim, porque a Bíblia fala que tem salmos que fala que a voz do Senhor troveja, né? E forte. Mas ali Deus falou com ele, mas você fala assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus foi tão... Foi dócil, foi uma fala assim, meigo, né? Porque estava vendo que o servo dele, o guerreiro dele estava sofrendo. Então ele falou com ele, e Elias, então, depois daquilo lá, come, e aí ele comeu e dormiu. Depois o anjo trouxe de novo, levanta e come, pela segunda vez. Aí ele foi e continuou o ministério até passar lá, vai suceder lá posteriormente para Eliseu. Maravilha, né? Bem, vamos ter que dar continuidade, né, irmã Zé? Claro. Tudo tem início, meio e fim, eu tenho certeza que, né, maravilha, muito bom. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas temos fazer... Dá para fazer 5 minutos mais ou menos? Sim. Dá, estou aqui à vontade. Então eu vou... Mas vai ficar aqui pendente ainda. Claro, a gente faz uma parte 2, tá, gente? Então nós vamos terminar aqui o tema atuais em saúde mental, né, que eu estou terminando. Então eu quero terminar com essa pergunta. O que dizer a quem está enfrentando o luto ou uma perda e se sente paralisado? Gente, o luto é uma coisa muito séria e precisamos aprender a respeitar. Porque eu costumo falar, principalmente quando eu recebo demanda de luto, na pandemia eu recebi muita demanda de luto, tá? Então a gente precisa aprender a respeitar. Por quê? Porque às vezes a gente acha
que, nossa, mas já faz 3 meses, nossa, mas já faz 1 ano, você ainda... Gente, vamos... Mas cada pessoa, ela tem um enfrentamento diferente. Sim. Então, por exemplo, o luto em mim, eu enfrento de uma forma. Meu esposo enfrenta de outra forma. Mas Sueli, pastor Sim. Soares, de outra forma. E nós precisamos, irmãos, amigos, respeitar isso. Porque a pessoa, ela não está fingindo, ela sofre. Ela está sofrendo. Me permite respeitar a individualidade de cada um. Respeitar a individualidade. E muitas das vezes também a pessoa tem que tomar cuidado no consolar as pessoas. Exato. Em vez de consolar, vai acabar deixando as pessoas mais para baixo. Ou mais chateado, né? Então, nesse momento, eu particularmente, é o seguinte, é um abraço e ficar em silêncio. Uma oportunidade de falar. Cada um, eu não sei, você que é psicólogo, então já estou... falando para você, é certo? Isso aí eu não sei. Não, claro. Seguro, porque você está ali. A não ser que você vê que a pessoa, né? Que a pessoa quer falar sobre. Isso. Mas se a pessoa está ali e de repente querendo só uma companhia, saber que tem alguém ali com ela no momento, agora tá? Você chega, não, a vida é assim mesmo, a pessoa já está aí, vai acabar ficando mais ainda. E eu costumo falar assim, permita, se é você que está sofrendo, permita-se sentir. Gente, para de chorar. Deixa a pessoa chorar. Põe para fora. Eu costumo falar assim, deixa chorar, deixa falar. Teve uma vez que eu atendi uma moça, ela falou para mim assim, nossa, eu tô aqui com a demanda de luto que eu não consigo superar porque eu perdi meu pai. Essa moça falou para mim na clínica, né? E aí, conversando com ela, quando eu fui procurar fazer ali a anamnese, o que estava acontecendo, aí eu descobri que o pai dela tinha falecido há 8 anos. Não. Se a gente olhar, fala, caramba, 8 anos? Que não fiz agora. 8 anos. Porém, para ela era como se tivesse sido ontem. Então, eu procurei acolhê-la, entender por que ela ficou presa, né? Então, ela tinha algumas questões que ficaram no coração, e aí a gente foi trabalhando. Aí, nesse meio tempo, ela descobriu uma mensagem que ela não tinha visto, de carinho, de perdão do pai. E aí, quando ela viu, ela começou o processo de cura. Tá vendo? Então, tudo isso, permitir sentir, dê tempo. É claro que você também não pode deixar a pessoa enfiada no quarto chorando. Por quê, gente? Porque a gente tem que tomar cuidado, porque uma tristeza profunda, enraizada, ela pode virar depressão. Então, chama a pessoa, vamos sair. Não quero. Poxa, mas vamos tentar. Se você não gostar, você volta. Então, tenta buscar apoio, né? Incentivar a pessoa a cuidar de si mesma. Porque a pessoa, quando ela está assim, ela às vezes ela não vai querer se arrumar, né, fazer coisas que ela gostava de fazer. Então, a gente precisa incentivar, encontrar formas de homenagear a memória. Eu atendi, olha só, uma outra moça, né, e tudo, essas pessoas que eu estou falando, tudo evangélico, tá? Que pastores mandaram para mim, para a clínica. Não, isso tem que ser divulgado, porque tem precisa. Que ter tabu nisso aí. E porque tem pessoas sofrendo, morrendo aí. Morrendo, tá, gente? E aí, um outro pastor aqui de Pirassununga, que é a segunda moça, foi na clínica, e ela tinha perdido a mãe recentemente. E aí ela ficava ali com tudo, não deixava ninguém mexer em nada da mãe, né? Roupa, vestido, vasinho, foto e tudo mais. E aí, na terapia, eu comecei a explicar para ela. Eu falei, olha, fulana, você pode ter alguma coisa que lembre uma foto, uma memória, mas que tal, olha só, o cuidado e o carinho que eu falei. Eu falei, mas que tal você pegar essas fotos, fazer um álbum bonito, porque era espalhado pela casa. Ela me mostrou foto. Entendi. Então, ela olhava, aí ela chorava mais. Chorava mais. Eu falei, olha, vamos... Não é que você vai rasgar, queimar, jogar fora. Mas por que você não... Eu sugeri, né? Mas aí é você que decide. Faz um álbum bonito. Isso. Que cor que sua mãe gostava? Minha mãe gostava de rosa. Então faz um álbum rosa, coloca essas fotos. Ela fez isso, pastor Soares.
E foi para ela, foi como se ela estivesse dando um presente. Sim. Uma memória. Ai, que bem. E aí ela tirou. Então aquela dor, não é que ela saiu, mas ela foi amenizando. Porque ela não ficava toda hora vendo, falando sobre. Falei, não é que você vai apagar a memória da pessoa. Não é isso, pelo contrário. Que tal fazer assim, assim? Aí ela fez. E foi muito significativo. Ai, que benção. Bem, eu teria alguma pergunta a fazer, mas devido ao tempo vou deixar para a segunda etapa. Então, vai ficar para a gente aqui, aos nossos queridos amados irmãos que estão nos assistindo, ouvindo. Eu volto, gente. Não chore. Não chore. O pastor Moisés, longe dos meus olhos, mais perto do meu coração. Então, nós temos aqui o doutora Gisele, então nós ficamos aqui pendente a família e relacionamento, vida cristã e equilíbrio emocional e aquele encerramento que nós vamos fazer no próximo aí com chave de ouro. Perfeito. Desde já eu quero agradecer a nossa irmã, a doutora Gisele, né, prontamente está aqui colaborando, nos esclarecendo, né, mostrando que o que se faz necessário, o mundo espiritual, o mundo material, né, precisamos dos médicos, né, precisamos. Então eu agradeço, tá, pelo nosso Amém. Pastor Alex. Tá? E depois nós vamos, aqui já tem cadeira cativa, fala isso aqui, mas eu quero o seguinte, eu quero dizer para você, como as pessoas ela podem entrar em contato com você e buscar ajuda psicológica de maneira segura. Claro. Tem mais aqui, mas isso aqui para... Sim, para o encerramento, né? Eu quero deixar, posso deixar meu zap, pastor? Pode, não deve. Vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp, tá bom? O telefone, o código é o 19 aqui de Pirassununga, 983-658660, 983-658660, você pode fazer contato. Também eu atendo na clínica aqui em Pirassununga, Avenida Newton Prado, 1960 Centro, do lado do Medivida. Tá ali, da Santa Casa, Fórum, é tudo ali. Então, você pode fazer contato, tá bom? Se às vezes você me mandar uma mensagem, não consegui fazer contato, mas aí não respondi na hora, às vezes demorei um pouquinho, mas a hora que eu ver, eu respondo, tá bom? Outra coisa, mas eu não moro em Pirassununga, eu também faço atendimento online, tá? E outra coisa, só para a gente finalizar, eu e meu esposo, nós criamos 2 cursos, pastor Soares, tá? O primeiro curso é o Jolikj. O que é Jolikj? É Jornada de Liderança Cristã e Gestão Emocional. Então, a pessoa pode fazer contato conosco, estamos aí formando turmas, tanto online, tá? A pessoa pode fazer no sistema EAD, né? A gente está finalizando, como também igrejas que queiram nos chamar. Eu e meu esposo, nós vamos, porque tem algumas matérias da área de liderança que ele vai ministrar e de gestão emocional que eu vou ministrar. Então, a gente faz em parceria, a gente vai fornecer material, vai ter o curso só do material, tá, gente? Então, vai ter apostila, certificado, a pessoa vai receber ali informações, caneta, enfim. E o João Fer, que é João Fer? Jornada de Mulheres de Fé, Fé cristã, ferro, né? Então, de força. Mulheres de fé e força. Então, também que é específico para mulheres, tá? Mulher casada, mulher solteira, todos podem participar. E aí a gente está na coordenação de curso, porque a gente tem estudado, viu, pastor Soares? Mas a gente também quer expandir isso para as pessoas que precisam, porque essa pessoa, poxa, está lá na igreja, como que eu trato liderança? Como que eu faço com um grupo de mulheres? Então, a gente vai ministrar esse treinamento para que, às vezes, a pessoa, ela mesma possa passar para outras. Sim. Amém. Maravilha. Coloca aí na sua agenda. Com certeza. Nossos queridos amados irmãos pastores aí, né, que com suas congregações, só entrar em contato com a gente aqui, ela já deixou aqui o telefone, tudo direitinho, mas qualquer dúvida, toda quinta-feira nós estamos aqui, e agora aqui ela não vai sumir mais não, tá? Vai estar sempre constantemente com a gente. Vou sim, venho sim. Muito obrigado. Pastor Alex, você quer comentar alguma coisa e já fazendo a sua... Amém. Eu quero deixar um versículo a todos os nossos irmãos, o apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, ele fala, porque para mim tenho por certo, né, que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Está sofrendo? Busque ajuda. Não fica preso no quarto, no escuro. Procure ajuda em Deus.
pegue a sua Bíblia que está escondida lá dentro do armário, Fechada. ou aquela Bíblia que fica aberta no Salmo 91, isso não Ou vai que está resolver. esquecida na igreja. Essa Bíblia, a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai resolver o seu problema, vai resolver sim se você começar a ler as Escrituras. Que Deus abençoe você, faça esse curso, né, que a Gisele falou aqui agora, o Jolix e o João Fé. Tem coisa muito boa vindo por aí. Ela, psicóloga, eu sou bacharel em teologia, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao seu coração por esse tempo. Amém, meu pastor. Maravilha. Pastor Joel, lá da Santa Fé, né? Abraço, pastor Joel, Deus abençoe. Pastor Joel, desculpa, tá? Me intrometer. Oi, pastor Joel, paz do Senhor. Grande abraço, pastor A gente Joel. gosta muito dele. Também, gente. Aí ele é uma Ei, pastor Joel, tá bom, né? Bonito que na vida, pastor Joel. Ei, rapaz, abraço aí. Você viu comigo? Né? Eu fiz ele pagar umas 20 flexões lá, agora não tá nem pagando mais uma, vou tolerar isso aí. Abraço, pastor Joel, fica com Deus.